Pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa aula de lipídios. Nossa última aula antes da V1. Vamos falar um pouquinho sobre lipídios e sobre lipidemias. Depois a gente falar sobre carboidrato, né? Agora finaliza antes da V1 com lipidemias e lipídios. Primeiro, conceituando o que são lipídios, né? Lipídios são moléculas que têm características hidrofóbicas, né? São moléculas que têm baixa solubilidade em água, né? Bastante solúveis em solventes orgânicos. Dentro do nosso sistema orgânico, a gente possui alguns tipos de lipídios, né? É bom a gente definir quem são esses lipídios que nós temos, para fazer só um apanhado rápido dessas moléculas que são chamadas todas de lipídios, né? Nós temos os lipídios de armazenamento por energia, né? Armazenamento nos adipócitos, nas células especializadas em armazenamento de gordura, que são os ácidos graxos e os seus derivados, né, o triacilglicerol. A gente vai agora chamar TAG ou TAG, né, como triacilglicerol ou triglicerídeos. São moléculas importantes para o armazenamento de energia e são muito importantes porque, como os lipídios eles são muito hidrofóbicos, eles não demandam muita água para armazenar. Facilita muito o armazenamento. Se a gente fosse armazenar a mesma quantidade de energia, né, sob forma de carboidrato, precisaria de muita água. Isso faria com que nós tivéssemos que ter um tamanho maior, na verdade, as células teriam que ser maiores, enfim. Isso seria meio contraproducente. Os lipídios eles ajudam muito nesse processo. Além dos lipídios de armazenamento, que são os mais famosos, né, dos lipídios estruturais em membranas, como os fosfolipídios, glicolipídios, esfingolipídios, os esteróis, né, todas as moléculas derivadas do colesterol, mas nesse caso aqui o colesterol mesmo, né? E os lipídios que atuam como sinalizadores, como cofatores, como pigmentos, como é o caso aí do fosfatidilinositol, né? E dos seus derivados que vão atuar aí como segundos mensageiros celulares, glicosanoides, como prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, que são importantes aí no processo de sinalização de dano celular, né? Do início aí do processo de reparo também. Os hormônios esteroidais, hormônios sexuais masculinos, masculino no caso femininos, os hormônios mineralocorticoides, né, como é o caso aí da vasopressina, progesterona, né. Temos também o cortisol, que é o famoso hormônio do estresse, são moléculas lipídicas, moléculas esteroidais. Vitamina A, retinol, né, vitamina D, colecalciferol, vitamina E, vitamina K, carotenoides, são todas moléculas lipídicas, né? Então, é bom a gente mostrar isso porque às vezes dá a impressão de que lipídio é só aquela gordurinha que a gente armazena e faz a gente ficar, né, mais fortinho. Não é só isso não. Tem muito mais coisa aí envolvida e é uma necessidade bem grande da gente controlar, inclusive, o processo de absorção desses lipídios, né? A gente não pode deixar de absorver lipídios, né? Vamos tirar esse estigma ruim dos lipídios, né? Então, os lipídios, de uma maneira geral, são moléculas, aqui no caso, né, os ácidos graxos, né, são moléculas que possuem uma cauda hidrofóbica, a gente vê esses raiozinhos aí, né, então é a parte hidrofóbica do ácido graxo, né, tem a cabeça hidrofílica, que é onde tem esse COOH aí, né, que é o ácido, a porção ácido, né, a carboxila. Essa porção ela tem uma afinidade grande por água, enquanto que a porção graxa, ou seja, a porção mais hidrofóbica, ela não curte muito ficar ligada com a água. Então, essa é uma molécula que tem uma característica dupla, né? Tanto um ladinho dela gosta de interagir com água, o outro lado que não gosta, né? A gente tem aqui uma diferença, né? É bom sempre mencionar essas questões, diferenças de ácidos graxos, né? Houve muito na mídia, propaganda de ácidos graxos saturados, insaturados, né? Tem a questão lá do ômega 3 da Noruega, daquela propaganda famosa. E o que são essas insaturações, né? A gente chama de saturado o ácido graxo quando ele está ali, o carbono repleto de hidrogênios ligados a ele, né? Quando você tem menos hidrogênio, você está menos saturado, né? Tá menos saturado, está insaturado. Não está completo, né? Com os possíveis hidrogênios que podem estar ligados a um carbono. Repara aí que esse carbono que está na dupla ligação
ele faz ligações com uma, duas, três, né, espécies diferentes. Ele faz dupla ligação carbono-carbono, faz uma ligação simples com outro carbono, uma ligação simples com um hidrogênio. A gente pode ter essa variação aí, né? Ligações duplas, com ligações simples, dá uma variabilidade bastante interessante na estrutura dos ácidos graxos. Além dessa possibilidade do ácido graxo livre, a gente tem também o ácido graxo combinado, né, com o glicerol, formando o triacilglicerol, né, o famoso triglicerídeo. E esse triglicerídeo também, além de ser um lipídio de armazenamento, ele pode ser utilizado como base para a produção de lipídios, né, que vão ali atuar como sinalizadores, que vão estar na membrana plasmática. Quer dizer, a gente pode aproveitar moléculas de maneira bastante diversa. Então tem aqui o exemplo do ácido fosfatídico, né, que é uma variante do triacilglicerol. Né. A partir do ácido fosfatídico a gente pode produzir uma grande variedade de moléculas, como é o caso da fosfatidilcolina, né, fosfatidilretanolamina, serina, que são moléculas importantes no processo de sinalização celular, né, de reconhecimento, de segundos mensageiros. Todas as moléculas vão ter um impacto bastante grande nas funções das células. Né? Aqui a estrutura geral do colesterol, né, esse esqueleto aí com 4 anéis fundidos, né, do colesterol, bem típico. Né? O colesterol ele é um álcool, né, tem uma hidroxila ali. Temos aqui também as vitaminas, né, com essas características de duplas ligações. Aqui na vitamina A, vitamina K tem uma dupla ligação, vitamina D. Moléculas que estão aí associadas a funções bem interessantes, como é o caso da vitamina K, muito associada ao processo de coagulação. Né? Este K, inclusive, vem de coagulação em alemão. Vitamina A, que é o retinol, né? Bem associado também à função de preservação lá da retina, enfim, então a função lá nos olhos. Né? O tocoferol, que é a vitamina E, um grande antioxidante, né? Atua ali na proteção da pele. Vitamina D, um precursor, um hormônio importante no metabolismo do cálcio. Quer dizer, existe uma grande variedade de funções dos lipídios e a estrutura deles. Né? Eles são chamados de lipídios porque todos são moléculas muito hidrofóbicas, pouco solúveis em água. E aqui uma série de lipídios interessantes, né? De cadeias crescentes, né? O número de átomos de carbono vai variar aqui. Né? O ácido acético, que é o menor dos ácidos graxos, né? Os carbonos apenas é muito comum ali no processo de degradação da própria glicose. Né? O ácido acético, na verdade, o acetil-CoA, né? Não o ácido acético, mas o acetil-CoA, ele é produzido a partir da oxidação da glicose, né? Da glicólise, né? Pode dar origem também ao ácido acético. Ele também é produzido como produto de fermentação de ruminantes, né? O ácido butírico, valérico, caproico, né? Tem aí 4, 5, 6 carbonos são presentes na manteiga, né? São produtos de degradação, inclusive, da manteiga. O ácido láurico, presente na canela, os óleos de coco, óleo de palma, no laurel, na manteiga. No espermacete de baleia, né? O espermacete é essa estrutura aí da baleia que conserva uma grande quantidade de óleo, que dá a flutuabilidade da baleia. Né? Eventualmente, quando ela precisa flutuar, ela pode flutuar ou afundar, né? Ela pode alterar a densidade desse óleo, aumentando ou reduzindo o fornecimento de sangue, né, na região, fornecendo calor. Quando fornece calor, ela fica ali, aquele espermacete fica líquido, né? Aquele ácido láurico fica líquido, e aí ele tende a ficar menos denso, né? Ele flutua, e quando ele quer afundar, ele fica mais denso, remove essa circulação sanguínea, né? Obstrui. Uma coisa bem interessante da utilização, né? O óleo de baleia foi muito utilizado, até ainda é utilizado, né? Mas foi utilizado na construção. O ácido mirístico, né? Desde na noz moscada, também no óleo de coco, palmítico. Agora chega o ácido graxo muito importante para a gente, né? O ácido palmítico, que tem 16 carbonos, ele é a principal forma de armazenamento de gordura no nosso corpo. Né? O ácido esteárico tem 18 carbonos. Vai ter uma sequência de ácidos graxos aí que podem ser utilizados por diversos organismos, né?
por nós também na nossa alimentação. A gente percebe que os ácidos graxos eles têm muita importância, muita diversidade e, do ponto de vista da preservação do indivíduo, né, é necessário não só produzir ácidos graxos, mas também obter ácidos graxos a partir da dieta. Existem alguns ácidos graxos, são chamados ácidos graxos essenciais, que precisam ser obtidos a partir da dieta, que nós não produzimos. Eles têm relevância bastante grande. Dá um exemplo aqui, o ácido linoleico, né, um ácido graxo insaturado, né, insaturado, tem uma importância bem grande, por exemplo, na síntese do ácido araquidônico, uma molécula importante para esse processo de produção de prostaglandinas, né, os eicosanoides. O ácido linoleico também participa da mielinização do sistema nervoso central, está presente lá na célula de Schwann, né? Também é um constituinte de esfingolipídio da epiderme, ou seja, tem importância na preservação da constituição da epiderme, né? Ou seja, mantém a impermeabilidade da pele, a presença desses ácidos graxos. Logo, se a gente não conseguir absorver ou não tiver na dieta, eventualmente, esses ácidos graxos essenciais, nós teremos prejuízo à nossa saúde, de maneira geral, né? Bem, vamos dar uma olhada aqui agora no colesterol, essa molécula diferente, né? O metabolismo de glicerídeos, né, de ácidos graxos, a gente já vê com muita frequência lá na bioquímica básica, né? A gente vê quando, por exemplo, observa síntese de ácidos graxos, beta-oxidação. Então, vamos falar um pouquinho de colesterol, que é um pouco diferente, né? O colesterol é uma molécula que tem uma relevância bastante grande na produção do hormônio esteroide, como a gente falou, né? na constituição das membranas plasmáticas das células, é importante para fazer sais biliares, né? Então, uma molécula que tem uma grande importância, uma grande relevância. A gente é muito acostumado a escutar, né, aí na mídia, né, alguns especialistas que acabam nos trazendo a informação de que o colesterol seria uma molécula que está muito associada à dieta. E vamos lá, vamos tentar esclarecer o que acontece com o colesterol. O colesterol ele é produzido, uma parte endogenamente, ou seja, pelo nosso corpo, uma parte dele é absorvida pela dieta, né, alimentação. Acontece que você tem uma demanda, né, por colesterol, uma necessidade de produzir colesterol. Uma parte desse colesterol é produzido endogenamente pelo seu corpo, a partir da glicose, né, a partir do acetil-CoA lá, produzido pela glicose. A gente vai ver daqui a pouco a via dele de síntese. E uma outra parte é obtida através da dieta. Então, como é que funciona essa questão do excesso de colesterol? Quando a pessoa tem muito colesterol, como é que ela vai conseguir se livrar desse excesso de colesterol? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho na síntese. Vai perceber que a síntese do colesterol é um processo que se inicia lá com o acetil-CoA. O acetil-CoA condensa com o outro acetil-CoA se transformando no aceto-acetil-CoA. Este aceto-acetil-CoA sofre ação da enzima hidroximetil-butaril-CoA redutase, transformando-se em hidroxi ou 3-hidroxi, 3-metil-glutaril-CoA, o HMG-CoA. Tem uma adição de mais um acetil-CoA. E logo em seguida existe um processo de redução catalisado pela enzima HMG-CoA redutase. Okay? Então eu tenho essas duas etapas anteriores, né, catalisadas pela aceto-acetil-CoA sintetase e pela HMG-CoA sintetase. São duas etapas que são anteriores a esta agora, da HMG-CoA redutase. A HMG-CoA redutase é a primeira enzima, ou seja, é a enzima responsável pela primeira etapa comprometida da síntese de colesterol. Então, ela será um grande alvo farmacológico para a redução da síntese endógena de colesterol. A HMG-CoA redutase ela é o alvo farmacológico dos medicamentos da classe das estatinas, né? Simvastatina, avastatina e todas essas estatinas que a gente conhece aí. Então, quando o indivíduo ele demanda reduzir a circulação de colesterol no seu organismo, a gente sempre observa, né, que há uma necessidade de fazer uma dieta, né, uma modificação da alimentação, mas também o uso de um medicamento, né, como é o caso aqui da estatina. Se eu fizer
somente o uso do medicamento, né, o que vai acontecer? A gente sabe que grande parte do colesterol que circula no nosso corpo, ele circula na forma que é sintetizada pelo nosso corpo. Uma outra parte é absorvida na dieta. Se você restringe bastante a síntese endógena, o que vai acontecer? Seu corpo vai tentar repor isso que não foi sintetizado, ou seja, ele vai tentar captar mais colesterol, da dieta, da alimentação. Então, no fim das contas, vai tentar equilibrar esse colesterol que não foi sintetizado. Por isso que muita gente, às vezes, observa que, poxa, fazendo uso das estatinas aqui, meu colesterol não abaixa. Não abaixa, porque na verdade parou de sintetizar, ou seja, reduziu bastante a síntese, mas compensou aumentando a captação desse colesterol. Então, uma coisa tem que estar associada à outra. Mas não é verdade que o grande vilão aí do colesterol seja a carne vermelha, né, a gordurinha da carne. Isso aí não é bem verdade, não. Tem participação, claro, mas não é 100% verdade. E como é que faz o catabolismo de colesterol? Vamos deixar claro aqui que colesterol é uma molécula que ela não é utilizável para produzir energia. E sendo assim, é uma molécula que tem uma limitação no processo de eliminação. Como é que eu vou eliminar uma molécula que eu não consigo queimar, gastar, fazer energia? Difícil, né? Então, o colesterol acaba caindo num pequeno problema. O que fazer com o excesso de colesterol? Eu costumo dizer para os alunos que nosso corpo é uma máquina muito perfeita, mas é uma máquina que tem um desenho meio antigo, um design bem antigo, lá no tempo que a gente vivia nas cavernas, né? Ainda tem muita coisa que é dessa época. E nessa época a gente tinha um acesso ao alimento muito mais difícil, né? Os alimentos eles eram menos calóricos do que são hoje em dia, né? A vida do indivíduo era muito menos sedentária, o indivíduo tinha muito mais atividade, ele andava muito mais, né? Então tinha um gasto calórico enorme e um aporte calórico pequeno, né? Você não tinha tanta opção de alimento como tem hoje em dia, processado, industrializado, iFoods, coisas do tipo. O que acontece? Seu corpo arrumou algumas formas de preservar as reservas que ele tem de tudo, gordura, né? Lipídio, ácido graxo, colesterol, carboidrato, ele tenta manter de qualquer forma. E o que acontece? Jogar fora colesterol é muito difícil, né? Quais são as opções que nós temos? Vamos lá. Aumentar a síntese de hormônios, beleza. Utilizar colesterol para poder fazer mais células, para poder compor ali a membrana plasmática ou repor o colesterol das membranas plasmáticas das células, tudo bem, mais uma opção. Tem também a opção dos sais biliares, certo, mas acontece um pequeno problema em relação a isso aí. Essa eliminação, até mesmo pelos sais biliares, ou até o colesterol esterificado, que está presente lá na vesícula biliar, é prejudicado pelo fato de que o colesterol livre, quando ele é esterificado pelas células, né, ele alcança o fígado, ele é eliminado ali pela vesícula biliar. Quando esse colesterol esterificado ou glicuronidado ele chega ao intestino, ele vai ser desconjugado, como acontece com a bilirrubina, né? Então o colesterol ele pode sofrer um processo de circulação interhepática, né? Então, não só o colesterol, como também os ácidos graxos, as moléculas são muito lipossolúveis, então elas têm uma tendência muito grande a passarem pela membrana plasmática, né? A serem melhor absorvidas e elas retornarem para a circulação. Então é complicado eliminar essas moléculas assim, eficientemente. Então, uma forma de eliminar, tentar eliminar os ácidos, o colesterol, é através dos sais biliares ou ácidos biliares, né? Que são esses ácidos biliares? São esses ácidos aqui: ácido cólico, desoxicólico, desoxicólico e litocólico. São moléculas que vão estar aí atuando no processo de emulsificação dos lipídios da dieta. Como assim emulsificação? Se você pensar no lipídio como uma molécula gordurosa, uma molécula lipídica, hidrofóbica, ela tem baixa solubilidade em água. Como é que você vai fazer para esse lipídio
ser degradado, né, ser metabolizado por uma enzima, que é a lipase, se a enzima está na fase aquosa, né, e aí o lipídio está em outra fase. Então você precisa fazer uma mistura, né, desses dois, utilizando um ativo, né, um detergente. É o caso dos ácidos biliares. Eles atuam como detergentes de gorduras, das gorduras da nossa dieta, né? Então, quando acontece isso, você aumenta a capacidade de captação dos lipídios, né? Dos lipídios essenciais, metabolização dos lipídios da dieta. Então, eles são fundamentais para a absorção de lipídios. Quando o indivíduo, uma síntese de ácidos biliares prejudicada, ou o armazenamento prejudicado porque o indivíduo não tem mais a vesícula biliar, fica difícil esse indivíduo fazer uma boa digestão de lipídios, né? O que acontece quando a pessoa tem aí retirar a vesícula biliar, está cheia de cálculo de colesterol, né? Cálculo biliar, ela perde a capacidade de lidar com aquele excesso ali de gordura da dieta. Então tem que dar um pouquinho leve na alimentação, né? Tem que ir devagar, porque senão acaba causando uma diarreia, né? É bem comum no caso do paciente que não tem mais a vesícula biliar. Ele pode comer, né, os lipídios, mas ele tem que moderar. Tá bom? De uma maneira bem geral, os ácidos graxos, a gente vai ver aqui, né, vai relembrar só a biossíntese com a degradação, né? A biossíntese de ácidos graxos, ela ocorre a partir do acetil-CoA obtido através do piruvato, né? O piruvato é essa molécula que é o finalzinho lá da glicólise, né? Então, o acetil-CoA, ele vai ser transformado, né, de maneira bem sucinta, né? Ele vai ser transformado em mevalonil-CoA, como a gente tinha visto lá naquela etapa anterior, né, da via de síntese de colesterol. São etapas comuns aqui, né? O mevalonil-CoA, ele vai atuar aqui, né, recebendo cada vez mais moléculas de acetil-CoA, ou seja, você vai de 2 em 2 carbonos, aumentando o tamanho, né, desse mevalonil-CoA. Ele vai ficando com cada vez mais carbonos de 2 em 2. É a ação aqui da enzima ácido graxo sintase, né? Então, esse processo, quando você termina de fazer, você tem um ácido graxo, ou seja, aquela porção graxa, aquela porção hidrofóbica, mais a cabeça polar do ácido graxo. E aí, posteriormente, esses ácidos graxos eles são combinados com o glicerol e vão formar os triacilgliceróis, serão armazenados nos adipócitos, né? Para a utilização desses ácidos graxos armazenados, nós também teremos uma remoção de 2 em 2 os carbonos dos ácidos graxos. Da mesma forma que a gente adiciona de 2 em 2, a gente remove de 2 em 2. Então, cada vez você adiciona um acetil-CoA e você remove bem um acetil-CoA. Aí esse acetil-CoA removido vai ser utilizado aí para a produção de energia a partir do ciclo de Krebs, né? Ou de produção de corpos cetônicos. Nós veremos aí daqui a pouco esse processo, né? Os corpos cetônicos são moléculas que aparecem quando nós temos uma grande oferta de acetil-CoA, né? Atualmente ali no fígado, né? O fígado está processando aquele excesso de gordura para poder suprir as demandas energéticas das células, do organismo todo, do corpo todo. Então esse acetil-CoA acaba se condensando, né? Um acetil-CoA se combina com outro, gera o acetoacetil-CoA, né? Exemplo do que a gente viu lá na síntese de colesterol. Essa primeira etapa é compartilhada. A primeira e segunda etapas são compartilhadas, né? A produção do acetoacetil-CoA, a produção do beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA, são etapas compartilhadas da síntese de colesterol e da síntese de corpos cetônicos. Então, é importante a gente não inibir essas etapas anteriores, senão fica sem corpos cetônicos. Dali, então, mais à frente, ao invés de ter uma redutase, a gente tem uma H-mídia-CoA liase, que é uma outra enzima que vai estar aqui atuando, produzindo o acetoacetato, que é o nosso primeiro corpo cetônico. Esse acetoacetato, ele pode aqui, por tautomeria, se transformar em beta-hidroxibutirato, né? Ou ele pode também se transformar em acetona por descarboxilação direta, né? Que é o que acontece, por exemplo,
no hálito cetônico do paciente que está em quadro de cetose, né? O que acontece na cetose? Quando o paciente está produzindo muito ácido graxo, está fazendo um jejum muito prolongado, produz muito acetoacetato, muito beta-hidroxidorretirado, e por consequência também aumenta a descarboxilação aqui do acetoacetato, produzindo mais acetona. O paciente fica com aquele hálito, com cheiro realmente de acetona. Não é só o paciente que faz um jejum prolongado porque está buscando emagrecer, também pode ser o caso do paciente diabético, né, que está ali com um quadro de cetoacidose diabética. Esse é um outro caso que a gente vai ver em outra ocasião. Então, aqui mostrando, né, como é que funciona dentro do hepatócito, a questão da formação dos 3 corpos cetônicos, né, que nós já falamos. Dá uma olhada aqui agora na absorção dos lipídios, né, na via exógena. Esses lipídios, então, que são ingeridos a partir da nossa dieta, eles serão levados até o estômago, né, mastigados, o estômago e intestino delgado. Lá no duodeno ocorre a mistura, né, daqueles lipídios que vieram do estômago com os sais biliares, né, os ácidos biliares, todo aquele conteúdo da vesícula biliar, incluindo a lipase pancreática, né. E aí há o processo de emulsificação pelos sais biliares e de degradação a partir da lipase, né. A lipase vai pegar o acilglicerol da dieta, transformar em monoacilglicerol e ácidos graxos livres. Então essas espécies elas vão, junto com os sais biliares ali, continuar juntas, né? Vão formar micelas, ou seja, as micelas elas vão ajudar a estabilizar esses sais biliares, esses ácidos graxos livres, né? Os lipídios da dieta, todo mundo que é lipídico ali. As micelas são, então, importantes no processo de absorção entérica de gordura. O que vai acontecer, então? Os enterócitos eles vão absorver os lipídios, né? Esses lipídios serão endocitados, vão ser encaminhados ali para o retículo endoplasmático liso. O retículo liso ele vai empacotar aqueles lipídios e formar aquilo que a gente conhece como quilomicron, né? E esse quilomicron, então, depois vai para o aparelho de Golgi, né? O aparelho de Golgi vai terminar de preparar o quilomicron, vai adicionar ali proteínas importantes, proteínas que vão dar reconhecimento a esse quilomicron, para que o nosso sistema de defesa reconheça que aquela bolinha de gordura não é, sei lá, uma bactéria ou qualquer outra coisa do tipo. A gente reconheça que aquela bolinha de gordura é uma bolinha self, né, própria. Ela recebe uma proteína chamada ApoP48, que dá esse reconhecimento, recebe uma outra proteína chamada ApoC2, né, e outra chamada ApoE, bem básico, né? E esse quilomicron, ponto, ele sofre exocitose, e aí é que entra a questão. Bom, uma bolinha de gordura, uma bolinha não, um bolão, né, porque o quilomicron é bem grandão, ele não pode ser encaminhado diretamente para o capilar, para a circulação sanguínea. Ele tem que ser encaminhado para o sistema linfático, ou seja, para o lactífero, tá? Ele vai entrar na linfa para depois alcançar a circulação sanguínea. Não pode ter um encaminhamento direto, porque ele é muito hidrofóbico, isso pode prejudicar o equilíbrio ali no sangue, causar algum tipo de dano, uma embolia, coisas do tipo. Okay? Então, de maneira bem esquematizada, a gente vai ver aqui a rota dos lipídios oriundos da dieta, que vai ser chamada de rota exógena, né? Essa primeira etapa a gente já viu, né, que é o processo de digestão, de absorção através do enterócito, encaminhamento desse quilomicron lá do enterócito para o lactífero, para o sistema linfático. O sistema linfático alcança a veia cava, circulação periférica, circulação sistêmica. Tá? E aí, na circulação sistêmica, os vasos sanguíneos estão irrigando ali adipócitos, irrigando músculos. Esses vasos sanguíneos vão receber quilomicron, né? Ele vai circular através desses vasos. E lá no vaso sanguíneo que está irrigando o músculo, o adipócito e outras células, você vai ter na superfície, no endotélio desse vaso sanguíneo, desse capilar, a presença de uma proteína, né, de uma enzima chamada lipoproteína lipase.
A lipoproteína lipase é presente na superfície desse endotélio vascular e ela vai reconhecer uma proteína na superfície do quilomicron chamada ApoC2. A ApoC2, então, ela se liga à lipoproteína lipase e inicia o processo de bombeamento de lipídios, né, de gorduras, de ácidos graxos, para dentro da célula em questão. Pode ser um músculo, pode ser um adipócito. Beleza? Então, no momento que o quilomicron encontra essa lipoproteína lipase no ponto ali do capilar, inicia o processo de bombeamento. Então o quilomicron vai começar gradativamente a ficar cada vez menor, mais murcho, né? Mais vazio. Então, quando ele vai ficando mais vazio, vai reduzindo de tamanho, ele vai se transformando num quilomicron remanescente. Esse quilomicron remanescente ele vai ser captado pelo fígado. Né? O fígado vai pegar esse remanescente, vai desmontar essa molécula, né? Vai fazer a endocitose, a digestão, e o fígado será o responsável por processar esse conteúdo dos remanescentes, né? A parte proteica, colesterol, glicerídeos, tudo, e aí ele vai montar uma nova lipoproteína chamada VLDL. Okay? Então a gente tem essa rota exógena, ou seja, a rota da dieta, que é a rota do quilomicron. Então, no momento que o paciente ele fez a alimentação dele, ingeriu os alimentos dele lá, eu tenho a produção de quilomicron. O quilomicron está circulando, ele circula ali por um bom tempo, obviamente vai depender da carga alimentar do paciente, né? Se ele está comendo mais lipídio ou menos lipídio, vai demorar mais ou menos o quilomicron a desaparecer. No momento que esse quilomicron está já começando a reduzir bastante a concentração dele, você começa a ver o aparecimento maior da VLDL. A VLDL é uma outra lipoproteína, bem menor inclusive, né, que tem uma função semelhante à função do quilomicron. A VLDL ela vai ser transportadora essencial de glicerídeos, né, de lipídios de armazenamento. Ela também possui a ApoC2, que é a ativadora da lipoproteína lipase. Também possui a ApoE, mas nesse caso aqui ela tem uma outra proteína, né, identificadora chamada ApoB100. É um pouco diferente da proteína lá que o enterócito encaminha ao quilomicron. Então o que vai acontecer com a VLDL? A mesma coisa que aconteceu com o quilomicron. A VLDL vai pegar, vai passar pelo capilar. Chegando no capilar, ela também vai sofrer o mesmo processo de bombeamento, né? Vai bombear seu conteúdo de triglicerídeo, de ácido graxo livre para a célula muscular ou célula de intestino, né? De depósito, né? Para poder fornecer essa reserva, essa energia para essas células produzirem, né, energia. No momento que essa VLDL vai ficando mais murcha, ela vai ficando mais murcha e ganha o nome de IDL. Né? Então essa IDL ela tem dois caminhos possíveis. Ou ela pode retornar para o fígado, novamente receber uma carga de lipídio, né, de triglicerídeos ou de ácidos graxos livres e voltar como VLDL, né? Ela volta, enche o prato dela de novo de gordura, ela volta para a função. Ou ela pode, mais uma vez, circular, mais uma vez oferecer lipídios, né? E aí se transformar lá na frente em LDL. Tá? A diferença entre VLDL, IDL e LDL. Bem, essas três lipoproteínas elas têm esse nome curioso porque VLDL significa lipoproteína de muito baixa densidade. Vou lembrar que quanto maior a densidade de uma molécula ou de uma substância, né, mais ela vai afundar em água. Né? Quanto mais denso, mais afunda. Quanto menos denso, mais flutua. Então, se a VLDL ela tem uma densidade muito baixa, ela vai flutuar muito mais do que as outras. Tá bem? Então, se ela tem uma densidade muito baixa, ela flutua muito mais. Abaixo dela, com uma densidade intermediária, nós temos a IDL. E por que isso acontece? A VLDL ela tem uma densidade muito baixa porque ela é muito rica em glicerídeos e ácidos graxos livres. Ela tem proteína? Tem, claro que tem. Tem colesterol? Um pouquinho também. Mas o
forte dela é ácido graxo livre, glicerídeo. Isso faz com que ela se torne muito pouco densa. Ela flutua muito bem. Conforme ela vai oferecendo, né, bombeando lipídios para os tecidos, ela vai se tornando mais densa. Por quê? O conteúdo de gordura dela vai caindo. Então eu tenho uma prevalência aí de conteúdo proteico. E aí ela vai se transformando em IDL e lá na frente LDL, né? Proteico e colesterol também. Bom, beleza. Então eu tenho essa rota que é chamada rota endógena de triglicerídeos, né? do colesterol. Bem, agora vamos falar um pouco do colesterol LDL, né? O que é o LDL? É uma lipoproteína de baixa densidade. Ela tem uma densidade baixa. Ela não tem uma densidade alta. Por que ela é baixa ainda? Porque realmente, comparando com a próxima, que a gente vai falar depois, que é a HDL, de alta densidade, ela ainda flutua muito mais. Por quê? Porque ela é rica em colesterol, né? Muito colesterol, e tem ali também um pouquinho de proteína. Mas então, comparando LDL com HDL, por ter mais colesterol que HDL, ela flutua mais, ela é chamada de L e não de H. Bom, esse LDL aí que a gente está vendo na imagem é uma lipoproteína importante no fornecimento de colesterol, aquela molécula de colesterol para as células. As células vão ter um receptor de LDL, vão captar esse LDL, vão endocitar, vão utilizar as suas funções, né? Então você pega aí, por exemplo, as células lá da suprarrenal, né? O pessoal lá da córtex da suprarrenal, que faz um monte de hormônio, que é corticoide, vai usar bastante colesterol. Então eles vão captar bastante essa LDL, né? E aí, esse tecido, se ele tiver captado LDL demais, colesterol demais, ele pode decidir que ele precisa mandar esse LDL embora, né? Para acontecer essa exportação de LDL, para poder tirar aquele excesso da célula, nós temos a atuação da HDL, que é uma lipoproteína que tem alta densidade, ela é muito pequenininha, ela é rica em proteínas, ela é pobre em lipídios, ela serve para fazer a remoção do excesso de colesterol das células, também conhecido como transporte reverso de colesterol. Okay? Então, de uma maneira bem sucinta, a gente tem a rota exógena, a rota da dieta, a rota endógena, que também é chamada rota do jejum. Bem, de uma maneira bem geral, a gente vê aqui a estrutura dessas moléculas, né, dessas lipoproteínas, quilomicron, do VLDL, IDL, LDL e HDL, né? São estruturas bem diferentes, né? São moléculas de tamanhos diferentes e de densidades diferentes. De maneira geral, elas todas vão possuir uma proteína, algumas proteínas na superfície, que são as chamadas apoproteínas, também às vezes chamadas de apolipoproteínas. A gente tem fosfolipídios, né? Tem colesterol, glicerídeos e colesterol esterificado na estrutura dessas lipoproteínas. Um resumo aqui da função de cada uma delas, né? Quilomicrons são as lipoproteínas do transporte de colesterol e triglicerídeos da dieta, da via exógena, dos intestinos para os tecidos. VLDL é a transportadora oficial de triglicerídeos endógenos, né, do fígado para os tecidos. A IDL está aqui abaixo, é a fase intermediária, ou seja, que tem uma densidade intermediária entre VLDL e LDL. Tá? A LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, ela é responsável pelo transporte de colesterol endógeno, ou seja, colesterol no período do jejum, né, do fígado para os tecidos. E lá embaixo temos a HDL, que faz o transporte reverso do colesterol. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente no esquema de como é que funciona esse processo de transporte de colesterol pela LDL e o transporte reverso pelo HDL. O transporte do colesterol ele vai se dar através da captação, né, da endocitose da LDL, através, primeiro, né, da interação da LDL com um receptor na membrana plasmática da célula, que é a célula que vai captar essa LDL.
chamado receptor de LDL, ou RLDL. Esse receptor de LDL, então, interage com o LDL, inicia o processo da endocitose, e aí a célula pode digerir essa vesícula aí, né, utilizando também nessa digestão para a obtenção do colesterol, né? Esse colesterol, caso ele esteja em excesso, ou seja, a célula decida que ela não precisa de tanto colesterol assim, ela pode promover a esterificação do colesterol, porque ele livre é uma molécula muito tóxica. Uma vez esterificado, ele está pronto aí para ser encaminhado para a HDL, que é a molécula que vai fazer, a lipoproteína, perdão, que vai fazer o transporte reverso. A HDL, então, é uma lipoproteína que é feita no fígado também, é produzida no fígado. Ela nasce muito pobre em lipídios, mas rica em proteínas, e ela vai fazer esse transporte reverso. Ela vai passar pelas células e vai captar o excesso de colesterol. Então, gradativamente, ela vai se enchendo de colesterol e vai se transformando em HDL, pobre em lipídios, no caso colesterol, né? Mais rica em lipídios, e posteriormente ela vai se transformar em LDL, né? À medida que ela vai recebendo lipídios, a densidade dela vai caindo, né, de alta a baixa, de H high, né, a L low, mais baixo, ok? Vamos falar rapidinho aqui das dislipidemias, né? As dislipidemias são as disfunções relacionadas às oscilações, né, variações na concentração de lipoproteínas endógenas. As dislipidemias elas podem ter duas origens, né, ou primárias ou secundárias, né? As dislipidemias primárias elas geralmente estão associadas a questões genéticas, né? Então, tem fundo genético, deficiências que pode ser, por exemplo, deficiência da ApoC2, que é aquela proteína que faz o reconhecimento com a lipoproteína lipase, hiperlipemia familiar combinada, que tem aumento de triglicerídeo e colesterol, deficiência familiar de HDL, hipercolesterolemia familiar, né, que é um defeito no receptor de LDL, pode ser um defeito homozigótico, heterozigótico, você pode ter menos receptores ou nenhum receptor, e a pessoa vai ter aí um aumento absurdo, né, de colesterol endógeno, mesmo fazendo restrição, dieta, medicamentos, ela sempre vai ter colesterol bem alto, né? E a hipertrigliceridemia familiar, que é uma condição que aumenta, né, que cursa com o aumento de triglicerídeos e também tem origem genética. Essas são as causas primárias, né? As causas secundárias elas estão associadas a fatores que vão elevar a produção de lipídios ou vão reduzir o gasto de lipídios, como é o caso do estilo de vida sedentário, né? Ingestão excessiva de calorias, né? Como é o caso aqui da diabetes mellitus, tipo 2 principalmente, né? Que está associado a esse aumento da carga da ingesta de moléculas de alto valor agregado, de alta caloria, né? Nefropatia crônica, aí já é uma questão de falha no equilíbrio hídrico, né? Abuso de álcool também pode prejudicar a função hepática, levando aí a produção de gordura. Hipotireoidismo, né? Uma redução muito grande do metabolismo, né? A tireoide é uma glândula que produz hormônios que acelera o metabolismo, né? O consumo de energia. Quando o consumo cai, aumenta aí as reservas, você pode ter aumento também da circulação de lipídios. Cirrose biliar primária, né, que também está bem associada. A gente vai ter ainda aulas sobre fígado, né? Já temos uma aula gravada de fígado, depois eu passo para vocês. Alguns fármacos que podem também aumentar a glicemia, prejudicar o metabolismo de lipídios de maneira bem pronunciada, né? Como é o caso dos antirretrovirais, beta-bloqueadores que elevam a glicemia, né? Estrogênio, progesterona, os corticoides de uma maneira geral, né? Então, só para não esquecer, né, quem são as lipoproteínas, né, mais um resumão aqui, quem são as lipoproteínas e a que elas estão associadas, né? Quilomicron, grande transportador de triglicerídeo, excesso de quilomicron aumenta triglicerídeo, LDL transporta colesterol, LDL e VLDL, triglicerídeo e colesterol. Na verdade, LDL transporta mais colesterol do que triglicerídeo, enfim.
VLDL remanescentes também transportam triglicerídeos e colesterol. VLDL transporta mais triglicerídeos e quilomículos e VLDL, triglicerídeos e colesterol. Isso aí é uma questão associada aos fenótipos de dislipidemias Fredrickson, né? Então, tipo 1, 2A, 2B, só para a gente saber que essas questões existem, né? Mensuração dos lipídios, a gente já sabe que a parte prática a gente dá na prática, né? É a parte da mensuração. Mas como é que a gente sabe que o paciente está ali numa condição de hiperlipidemia? Às vezes não precisa nem olhar o exame do paciente, basta você dar uma olhada no tubo de coleta, né? Isso aqui não tem muito como você fugir, né? A amostra do plasma do paciente, do soro, né, do paciente lipêmico, ele vai ser leitoso, né? Mais leitoso do que um soro normal. Vendo essa primeira imagem aqui no alto, né? Amostra não lipêmica, do lado de uma amostra lipêmica. A amostra não lipêmica ela está bem mais transparente, né? A lipêmica bem mais turva, mais esbranquiçada, devido à presença maciça de lipídios, né? Essa aqui do meio, a gente vê, ela fica bem esbranquiçada, chega a um limite, né? A um extremo de parecer até um leite mesmo, até um queijo, um requeijão, uma coisa assim bem densa. E aqui na nossa direita a gente tem exemplos de plasma lipêmico, né, soro e plasma lipêmico com hemólise, né, que fica aí essa coloração meio rosada, né, fica parecendo um morango ao leite, né, desculpa falar assim, mas parece mesmo. Outra característica que a gente vai ver no paciente que tem, não precisa nem fazer o exame, né, é a observação dos xantomas e dos chantelasmas, né. O xantoma é esse acúmulo dos botões de gordura aí que tem na epiderme do indivíduo, né? Na bolsa aqui dos olhos, abaixo dos olhos tem o chantelasma também, bem característico de hipertrigliceridemia, mais de hipertrigliceridemia. Temos aqui a lipemia retinalis, né, que é um padrão observado no fundo de olho, né, na retina do paciente hiperlipêmico. Os vasos sanguíneos vão estar também cheios de gordura, vão ficar assim caracteristicamente cheios de gordura, né? Mas quais são as orientações que a gente vai dar para o paciente para fazer o exame de colesterol, né? Colesterol e triglicerídeos, né? Essa aí é uma orientação geral. Primeiro, o paciente tem que fazer jejum, né, de 12 a 14 horas, que é o tempo que a gente estima que o paciente ele vai ter praticamente gasto todo o quilomicron da última refeição que ele fez, né? Isso é muito importante também. Vai fazer um exame de sangue, o paciente ele vai fazer a última refeição, mas ele tem que também observar que tipo de refeição ele vai fazer, né? Se for uma refeição muito calórica, muito rica em lipídios, ele vai ter uma circulação mais prolongada de quilomicron, isso aí é bastante razoável. Então tem que observar uma certa moderação na última refeição, não precisa também ter só uma coisa tão leve, mas também nada muito pesado, né? Abster-se de álcool durante 72 horas antes do exame é muito importante. O álcool ele interfere no metabolismo hepático de maneira geral, pode interferir no processamento e na produção das lipoproteínas. Não fazer nenhuma atividade física vigorosa. A atividade física vigorosa ela interfere muito mais no resultado dos triglicerídeos do que do colesterol, mas é uma regra geral, já que o paciente, quando faz a coleta para fazer um exame, ele faz de todos, né? Ele não faz só colesterol, faz triglicerídeos também. E, se possível, suspender os medicamentos que vão afetar os resultados dos exames 24 horas antes, né? Qualquer medicamento que está sendo utilizado ali, né, para o paciente, ele deve ser suspenso se possível. Se não for possível, mantém a medicação. Tá? Então, os métodos que a gente vai utilizar são métodos basicamente enzimáticos. A gente vai falar sobre isso na aula prática. Eu vou dar uma pulada aqui, falar um pouco sobre os valores de referência, né? O valor de referência para colesterol é abaixo de 200, o ótimo. O limítrofe está entre 200 e 239 e o alto acima de 240. Tá? Até 600 a gente tem linearidade, 600, 700 tem linearidade na espectrofotometria. Acima disso já começa a ficar difícil, tem que fazer diluições, né? Para triglicerídeos, as orientações são rigorosamente as mesmas mesmo. O valor de referência está aqui, né? O bom é abaixo de 150 triglicerídeos, limítrofe até 200, o alto entre 200 e 499, muito alto acima de 500. Vou pular também essa parte de métodos, que a gente vai falar sobre isso na aula prática.
quais são as condições que vão alterar significativamente os triglicerídeos. Vamos lá. Diabetes mellitus, né? Vão alterar os resultados por causa da presença do glicerol, né? Estresse emocional, armazenamento prolongado do sangue também pode afetar o resultado. Aqui mais uma ou duas tabelinhas com os valores de referência, vocês podem ler depois. Tá? E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção.